Alô, você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, o pior podcast das redes sociais. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Jonathan, né, que é pastor da nossa igreja, está plantando uma igreja presbiteriana lá na cidade de Londres. Por favor. Pastor, tudo jóia, um prazer estar com o senhor aqui. Nós vamos falar hoje justamente sobre a história da igreja na Escócia e na Inglaterra, no Reino Unido ali, né? Sim. Desde a sua origem e como é que está a situação hoje, né? Exatamente. Pra gente, por que nós brasileiros estamos plantando uma igreja no Centro Financeiro de Londres, né? Na capital do Reino Unido. Então, nós vamos... primeiro, Jonas, eu queria que você... Vamos trabalhar assim numa linha de tempo, né? Sim. Um pouquinho, né? A igreja nasce na Inglaterra e na Escócia. Na Escócia, como é que foi que surgiu a igreja presbiteriana? Então, primeiro a gente tem que entender que os reformadores presbiterianos, também os reformadores tanto os reformadores escoceses como ingleses, eles nunca viram que eles estavam começando uma nova igreja. Certo. Então, o cristianismo ele vai chegar nas Ilhas Britânicas já no primeiro século. Sim. Porque ali era domínio do Império Romano, então o Império Romano comandava toda aquela região, e a gente sabe que ao longo daqueles 4 séculos ali que eles dominaram as Ilhas Britânicas, muitos foram convertidos, muitos soldados romanos foram convertidos. Já em Atos nós encontramos o centurião, né, convertido ao Senhor. Então, como o exército vai para lá, eventualmente chega já a fé cristã. E com um bom passar do tempo ali, uma grande parte da história da igreja nas Ilhas Britânicas era um cristianismo bem orgânico, né? Então, ele não estava sujeito ao bispo de Roma, nada. Certo. Isso vai se tornar mais subserviente à igreja de Roma a partir do século VIII, século VII em diante, que gradativamente vai começar a ser sujeito a Roma. Então, quando chega o período da Reforma Protestante, os reformadores eles enxergaram que a igreja é uma só, né? Como a nossa confissão fala, que a igreja é católica, essencialmente, a igreja universal de Cristo, uma só igreja, mas ela precisava ser reformada, ou seja, ela precisava sair debaixo do jugo de Roma e se submeter, acima de tudo, à autoridade da palavra de Deus, né? Certo. Então, nós já temos, né, pré-reformadores, como John Wycliffe, que vai ser um instrumento de Deus para a tradução das escrituras e divulgação da palavra de Deus, isso no século XIV, e a Inglaterra sempre teve esses movimentos que buscaram reformar a igreja, né? Sim. Quando chega no século XVI, nós temos Deus ali agindo na história, tanto com fatores políticos como com fatores espirituais. A igreja ela vai sofrer mudanças extraordinárias, que nunca ninguém imaginou, porque o lugar mais católico romano do mundo era a Inglaterra. O lugar mais improvável de acontecer uma reforma era a Inglaterra. Deus vai levantar homens como William Tyndale, erudito em hebraico e grego, vai traduzir as escrituras para o inglês. Essas bíblias vão ser traduzidas e impressas e imprimidas no continente, vão ser traficadas para dentro das Ilhas Britânicas em sacos de farinha. E Deus, através da sua palavra, vai transformando, né, a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, Deus vai agir no contexto governamental político do país, né? Então, nós temos o rei Henrique VIII, que vai romper com Roma, e, providencialmente, ele vai escolher um arcebispo de Cantuária, que é um reformador, que é protestante. E, a partir dali, começa, então, uma mudança, né, uma transformação gradativa dentro da história da igreja. Mas me conta um pouco aí, onde é que entra a figura, né, do reformador, né, John Knox, que ele é considerado o pai do presbiterianismo. Exato. Então, John Knox, ele vem de uma família, ele tem a oportunidade já, criança, adolescente, de ir para um seminário romano, e ele vai morar lá, vai receber educação formal dentro desse seminário. E ele vai também receber um posto depois como uma espécie de um escrivão de um cartorário. Sim. Então ele tem uma posição tanto como pároco e ao mesmo tempo
cuidando dessa parte aí administrativa, registro de imóveis, etc, né? O que acontece é que na Inglaterra já estava acontecendo um trabalho de reforma, literatura reformada já vinha do continente, e na Escócia Deus vai levantar um homem chamado Patrick Hamilton, e ele vai ser, digamos aí, o primeiro pregador e mártir, né, na história da igreja escocesa. Isso vai chamar a atenção de muitas pessoas, o martírio desse homem, e Deus vai levantar um homem chamado George Wishart. George Wishart, ele é esse pregador dinâmico, um grande evangelista, e um determinado dia John Knox vai lá para ouvi-lo pregar. E ele tem uma experiência ali extraordinária, ele entende que a igreja precisava ser reformada, então ele abandona suas funções paroquiais, ele vai agora colocar uma espada nos ombros e vai se tornar guarda-costas de George Wishart. Então o primeiro imaginário que a gente tem na história de John Knox é ele se tornando guarda-costas de um pregador reformado. E ele estudou lá em Genebra com Calvino, não é isso? Então, eles começam um trabalho ali, primeiro na Escócia, tentando buscar reformar a igreja, porém você tinha uma rainha terrível, que era a Rainha Maria de Guise, na Escócia, que perseguiu muito, né? O cardeal Beaton também, que foi um instrumento assim de contra-reforma, a ponto de que eles vão... vai acontecer um episódio lá que o cardeal Beaton vai ser morto e as tropas francesas vão capturar John Knox. George Wishart vai ser morto também. E ele vai ser levado como escravo. Então John Knox ele vai ser levado como escravo por pelo menos 2 anos ali. Então assim, ele se tornou verdadeiramente um ministro, porque ele foi colocado num cais de navio para remar, né? A palavra... Riperetes, né? Riperetes, né? O ministro, o remador. Então ele viveu isso por 2 anos. Assim, quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, né? Eu não sei, eu não lembro agora. Eu lembro o nome em inglês, mas não lembro o nome dele em português. Enfim, o filme lá do escocês lá contra os ingleses, né? E quem assiste aquele filme assim... Coração Bravo, né? Isso mesmo, Coração Valente, alguma coisa Valente, assim. E eu acho assim, um cara que tem muita história, que é muito mais interessante até mesmo do que aquele filme, é John Knox, porque o cara, ele consegue ser liberto da escravidão, isso por intermediação do rei Eduardo VI da Inglaterra, que era protestante, e ele sai de lá, vem para a Inglaterra, ele vai ficar como pastor na igreja da Inglaterra, um período, mais ao norte da Inglaterra, mas aí ele vê que o coração dele é para a pátria dele. Então ele vem e vai trabalhar de todas as formas ali para alavancar a reforma dentro da igreja. Então nós temos ali já em 1557, você já tem um grupo grande de nobres, de aristocratas que já eram simpatizantes à reforma. Tinha fatores financeiros envolvidos nisso? Tinha, mas tinha fatores espirituais, principalmente. E eles conseguem ratificar isso no ano de 1560, que é o marco histórico. A consolidação do preterianismo se deu em 1560. 1560, que a igreja, o parlamento escocês vai separar a igreja da Escócia de Roma. Continuou sendo a mesma igreja, tanto é que as paróquias continuaram sendo as mesmas paróquias. A única diferença é que não é mais uma paróquia que está debaixo do governo do Papa, mas agora é uma paróquia reformada, né? Então rompe e eles são comissionados a preparar uma confissão, que ficou conhecido como a Confissão de Fé Escocesa. Se eu não me engano, foram em 5 dias lá, esses 5 pastores resolveram essa confissão. Os John. Era só John, né? Os 5 Johns que formularam a Confissão de Fé Escocesa, que vai ser um marco mesmo, vai ser a declaração de fé, não só da igreja, mas a nação. Ela está fazendo uma declaração que ela crê no Deus verdadeiro, né? E eles demoraram quantos dias para fazer isso? Foi em torno de 5 dias, se não me engano. 5 dias? Gastaram tanto. E vamos um pouquinho mais para frente, né? Para a Inglaterra teve a Assembleia de Westminster. Fala um pouquinho sobre a Assembleia. Quantos pastores, o que eles propuseram lá, o tempo que eles gastaram para fazer a Confissão de Fé de Westminster. A Assembleia ela vai durar
ali de 43 a 53, 1643 a 53. São 10 anos de Assembleia de Westminster, né? Então, nós A temos... escocesa, 5 dias, a inglesa, 10 anos. Foi muita coisa, né, que aconteceu, né? Sim. Porque, querendo ou não, havia um desejo, tanto na Inglaterra como na Escócia, e na Irlanda, que houvesse uma única igreja reformada debaixo de um mesmo padrão confessional, de um mesmo padrão doutrinário. Então, que vai acontecer uma série de tensões na Escócia, uma série de tensões políticas na Inglaterra também. Basicamente, a história do presbiterianismo e da sua sobrevivência está relacionada aos primeiros 2 reis Charles. Então nós estamos no Charles III agora. Sim. Então nós temos o Charles I e o Charles II. Ambos foram terríveis para a igreja. Ambos buscaram destruir a herança reformada mesmo da igreja, né? Então o que vai acontecer é que tem diversas, né? Não dá tempo para a gente conversar sobre tudo isso, mas tem diversas tensões políticas que, eventualmente, no ano de 1637, o rei Charles I ele quer impor a liturgia inglesa, a liturgia do livro de oração comum da Igreja da Inglaterra na Escócia. E aí que vem um grande problema, porque a Escócia já tinha uma liturgia que foi composta por John Knox. Então você tinha um livro de liturgias que foi composto por John Knox e pelos reformadores escoceses, e o pessoal já estava acostumado com aquele modelo de culto. E aí chega, de repente, o rei, tem uma questão nacionalista, né? O rei lá da Inglaterra impondo a liturgia dele na Escócia. Então é aquela coisa, o argentino dizendo assim, olha, vocês brasileiros vão ter que cantar o nosso hinário argentino a partir de hoje, né? Vocês não podem mais cantar em português. Aí os escoceses falaram, não, isso aí também não dá, né? Certo. Então, isso vai gerar um sentimento na Escócia em que eles não vão aceitar isso. Certo. Porque eles entendem que o livro de oração comum, ele foi um livro bom na sua época. Ou seja, na época, 100 anos antes. Certo. Na época do arcebispo Thomas Cranmer. Certo. Acontece que o Thomas Cranmer foi queimado na fogueira. Então, esse trabalho de contínua reforma, ele estacionou ali. E os ingleses não deram procedimento. Continuou do jeito que estava e ficou daquele jeito. Então, o que os escoceses entendiam era que o trabalho litúrgico ali, ele era incompleto do Locke, né? Então precisava avançar isso. E eles não aceitaram essa imposição, então eles fizeram um pacto nacional em que a Escócia ela vai declarar que ela vai ser fiel à reforma, vai ser fiel ao evangelho. Eles fazem um voto não só para eles, como para os seus descendentes, e que a nação ela vai permanecer verdadeiramente reformada na doutrina e no culto. E esse pacto nacional vai ser espalhado por toda a Escócia. Em muitos locais, quando chegava lá o pacto para ser lido, às vezes aconteceu um avivamento, 500 pessoas eram convertidas em uma paróquia. Só o fato de o pacto nacional ser lido ali. As pessoas se arrependiam mesmo, né? Sim, mas vamos conversar um pouquinho, né, sobre a Assembleia de Westminster. Exato. Né, os documentos históricos. Nós temos aqui um volume, né, com todos os documentos, não somente o texto da Confissão de Fé, né, original, não somente o Catecismo Breve e o Catecismo Maior, mas nós temos aqui a ordem de culto, tem tudo aqui. Não é isso? Forma de governo presbiteriano. Forma de governo presbiteriano, porque nós presbiterianos do Brasil, né, que nascemos aqui em 1859, fruto do trabalho denominacional da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, Sim. muita gente hoje idolatra os documentos. Né? É tipo um catolicismo, né? Está colocando muitas vezes o texto da confissão e no mesmo nível da palavra de Deus. Né? E a gente sabe que nesse processo de elaboração nós tínhamos pastores da Escócia e pastores ingleses. Exato. E nem todos pensavam da mesma maneira. Não, de maneira alguma. Até porque acho que um dos fatores fundamentais que a gente pode destacar é, por exemplo, a questão escatológica. Sim. Eles não apresentaram uma defesa
de um posicionamento específico da escatologia. Porque, por exemplo, o secretário, que era o William Twiss, ele era pré-milenarista. Sei, A maioria dos outros delegados lá, eles eram pós-milenistas. sei. Então, assim, você tem uma diversidade nesse aspecto e eles procuraram manter isso, né? Certo. Uma outra coisa interessante que a gente encontra nas atas também da Assembleia é que houve uma resistência de colocar os versículos bíblicos. Sim. Porque eles não queriam, inicialmente, que as pessoas... mas cadê o texto para provar isso? Eles não queriam que criasse essa ideia da dependência de ter um versículo ou outro, mas que olhasse as doutrinas como sendo apresentadas em toda a Escritura. Sim. Eventualmente eles vão concordar e os versículos estão aí, né? Sei. Mas vale a pena ressaltar que a nossa confissão, que é usada na IPB, ela não é a confissão original, Sim. né? Então é importante ressaltar isso. Tem mudanças, né? E também não tem um acréscimo que houve de missões lá nos Estados Unidos. Exato, Né? exatamente. Houve um acréscimo. Agora, por exemplo, um assunto que é muito discutido aqui é essa questão do cessacionismo, Exato. né? E parece-me que existe uma corrente, que é a corrente que está ligada à doutrina da providência, não é isso? Exato. É importante ressaltar que quando a gente vai olhar a história ela não é preto e branco, né? Certo. Ela é bem cinza mesmo. Então você tem que analisar a história, respeitar os documentos históricos e compreendê-los no seu contexto. E eu acho que é importante a gente ressaltar que eles tinham um entendimento cessacionista em que aspecto? Que a revelação escriturística e ética e mandamentos, isso já cessou. Isso está Certo. completo. Tá. Então, tudo que... O cânon está fechado. Está fechado. Tudo Certo. que a igreja precisa para viver, para a vida e para a piedade, já está revelado na palavra de Deus. Então, isso eles defendiam abertamente, Certo. porque era exatamente esse ponto que contrariava esse entendimento de revelação progressiva do magistério da Igreja de Roma. Certo. Então, isso era muito claro. Porém, a nossa confissão, ela tem um capítulo falando sobre a doutrina da providência. Sim. E para você entender o que esses homens acreditavam sobre providência, aí você tem que ler o que os dignatários da Assembleia, o que eles escreveram sobre providência, né? Então, o que nós percebemos ali é que a grande maioria deles, eles tinham um entendimento providencialista sobre manifestações do Espírito Santo, manifestações extraordinárias. Não é algo ordinário, mas Exato. Deus não está amarrado, não, né? Ele pode agir em qualquer momento, pode se manifestar em qualquer momento. Vendo esse livro aí John Howe. que conta um pouco aí sobre os pastores escoceses, né? Você vê posições bem diferentes, mesmo sendo... por exemplo, eu vi o John Piper, né? Que pregava na igreja do John MacArthur. Eles eram amigos. Sim. O John Piper não é cessacionista, né? Mas o John MacArthur era cessacionista e, inclusive, escreveu um livro pesadíssimo, né? Sobre essa questão Exato. dos pentecostais, né? Assim, para nós, como presbiterianos, vale a pena ressaltar que a nossa história, nós não estaríamos aqui se Deus não tivesse operado de maneira extraordinária, principalmente durante os anos 1600. O século XVII, ele foi o século de fogo para a sobrevivência do presbiterianismo. Sei. Então, o presbiterianismo ele só sobreviveu porque nós vimos na história, como o John Howe ele vai tratar nesse livro aqui sobre os dignos escoceses, né? Sei. Que Deus interviu na história de forma extraordinária para, na sua providência, cumprir o seu propósito. Tanto é que a confissão ela vai falar sobre isso, que Deus vai usar os meios, né, contextualizando, né, ordinários e extraordinários para cumprir o seu propósito. Então nós temos, assim, inúmeros homens que viveram coisas extraordinárias. Eles não tinham isso como algo, por exemplo, vamos fazer o culto da revelação aqui. Certo, Eles não eram pentecostais. Sim. Não podemos também dizer que eles eram, digamos assim, continuistas, mas a expressão que tem sido usada historicamente é que eles eram providencialistas. Então eles criam que Deus, na sua providência, ele ia usar dos meios ordinários e extraordinários para cumprir o seu propósito, o seu plano, né? E nesse caso nós vimos isso. Então os presbiterianos eles vão ter uma perseguição inicial ali, que eventualmente vai culminar no nascimento da Assembleia de Westminster.
Certo. Então a Assembleia de Westminster, é importante ressaltar também, pastor, são 120 delegados e eles são todos da Inglaterra. Sim. O que você tem são 8 delegados que vêm da Escócia, membros não votantes. Sei. Eles vieram como... Ouvintes, assim. para consultar. Então, a Assembleia estava ali para consultá-los. É óbvio que se você ler o relato dos escoceses, eles vão dizer que a Assembleia não funcionou se eles não estivessem lá. Certo. E os ingleses vão dizer, a gente nem precisava muito deles. Então tem essa questão nacionalista também. Né? Mas um fator interessante, que quando a gente lê as atas, que só ficaram basicamente disponíveis, acho que no ano de 2004, que esse material foi juntado pelo Dixhorn e foi publicado. Sim. Mais de 15 mil reais você comprar esse negócio. É muito caro. E assim, uma coisa interessante, os catecismos. Porque naquela época a Inglaterra ela estava lotada de catecismo. Cada igreja tinha um catecismo. Sei. E aí vinha aquela questão, e agora? Como que a gente vai preparar um catecismo? Eles ficaram um bom tempo debatendo isso. Então você lê as atas, era uma questão ali interminável. E foi Samuel Rutherford, que era um dos escoceses, que vai quebrar essa situação. Ele fala, olha, você não dá carne, traduzindo para o português, você não dá feijoada para o bebê. Certo. Você dá leite. Então a melhor forma é vocês fazerem 2 catecismos. Faz um para instruir as crianças, então, e novo convertido, e o catecismo maior, certo, que vai ser para todo mundo. Então ele conseguiu quebrar essa... Porque eles não conseguiam progredir, né, na discussão. Depois disso, aí ficou fácil. Aí separa a comissão do breve, separa a comissão do... Sim. E você vê, pastor, foi uma questão interessante, porque esses homens, esses 120 homens, eles tiveram que deixar suas igrejas, eles se mudaram para Londres e começaram a pregar nos finais de semana nas igrejas de Londres, das paróquias lá, e de segunda a sexta, trabalhando ali na Abadia de Westminster, de forma exaustiva para conseguir finalizar esses documentos, né? Não tinha inteligência artificial para ajudar, né? Podia botar lá no GPT e já estava pronto, né? Mas agora, fala um pouco também, porque às vezes aqui no Brasil, quando a gente fala nessa questão... aqui tinha o diretório do culto, né? Que a gente, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente não usa. Nós temos os nossos, junto com a Constituição da igreja, nós temos os princípios de liturgia. Exato. Não é um missal, são princípios. E se fala muito hoje aqui, é uma palavra que está na moda, né, que o princípio regulador do culto. Né? A gente não usou... Não interpretou o princípio da forma como muitos deles entendiam. Né? Mas eu creio que a igreja, não sei se você é pastor presbiteriano, o que você acha dos nossos princípios de liturgia? Porque ali é bem simples, né? E é um documento que foi produzido no Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Acho que é importante a gente ressaltar que eles criaram um diretório e não criaram, digamos... um formulário litúrgico oficial, porque eles reconheciam que dentre eles havia sim uma pluralidade nessa questão litúrgica. Então eles vão apresentar no diretório princípios que a igreja ela buscaria seguir. Agora, eu vejo até nos dias de hoje pastores conservadores, sérios mesmo, que vão apresentar interpretações até diferentes dentro do diretório. Sei. Então, é aquela coisa, que você tem a Constituição do Brasil, né? Agora, quem é que vai interpretar a Constituição do Brasil? Né? Então, a Bíblia se interpreta por ela mesma. Agora, uma confissão ou um diretório de culto, você tem que interpretar à luz dos escritores, à luz do contexto da época também. Né? Então... O que você entende como subscrição? Né? Esse é um termo que você subscreve os documentos. Como é que você entende isso? Porque se você tem os princípios litúrgicos, você está entendendo que pessoas expressam a sua espiritualidade, a sua adoração de formas diferentes, não fugindo da Bíblia, né? Exato. Mas, por exemplo, aqui você tem igrejas, a igreja de Pinheiros, nós não temos palmas, nem danças, mas tem igrejas presbiterianas que são mais abertas. Né? E isso não é razão para dizer que a gente perdeu a confessionalidade.
O que você acha disso? Eu acho que é o seguinte, se você tem, por exemplo, o caso da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja não adotou o diretório, Certo. tá bom? Então eu acho que é o seguinte, se a igreja então decide formalmente que vai adotar o diretório, então você vai ter que ter ali uma comissão que vai definir qual que é a extensão, né, como se interpreta isso e como vai adotar isso. Eu vejo que na internet, né, tem muita briga. Você chega na igreja local, no culto lá, não tem briga nenhuma. Certo. É uma coisa engraçada. É na internet que essas brigas florescem. Certo. Então, eu acho que a subscrição, por exemplo, na questão doutrinária, ela deve ser integral. Eu defendo isso. Porque quando você começa a abrir... esse foi um dos problemas que aconteceu na igreja da Escócia. Quando a subscrição começou a ser... Cada um escolhia o que queria, aí que a coisa desandou mesmo, né? Certo. Então eu acho que ela deve ser integral. Porém, a nossa denominação, historicamente, a gente sabe que ela não adotou, né, esses padrões. Então, é uma questão complicada, né? Porque é aquela coisa, faz a proposta, então, manda para o Supremo Concílio, e se for votado lá, ora, não somos presbiterianos, se for votado lá, beleza. Acontece que ficar só na internet brigando, Certo. isso acaba se tornando uma pedra de tropeço, porque a gente se distrai daquilo que é verdadeiramente a nossa missão, que é pregar o evangelho e discipular as nações, né? Certo. Nós estamos até vivendo agora, né? Deve voltar ao plenário do Supremo Conselho, aquela discussão, né? Porque lá no Breve Catecismo, no contexto, dizia que o pregador oficial da igreja era o pastor. Exato. Não é isso? Mas isso foi colocado de uma forma que eu acho que invade, inclusive, a ideia de sacerdócio universal, porque a igreja presbiteriana, ela não ordena mulheres, não é isso, né? O ensino realmente, o docente é o pastor, né? Os outros são chamados de presbítero regente, apesar que também eles ensinam, pregam, etc. Ajudam a governar a igreja, ajudam a pastorear a igreja. Como é que você vê, você agora que é pastor presbiteriano, né? Como é que você vê essa questão de dizer que a mulher não pode pregar num culto formal, num culto solene? Essa é uma questão que tem tanto debate, né, na internet hoje em dia. Eu acho assim, Paulo, quando ele escreve a carta a Tito, ali em Tito capítulo 2, ele vai apresentar ali um modelo de como a igreja deveria funcionar, né, na questão do ensino da palavra de Deus. Eu acho que em Tito 2 está muito evidente ali como que o papel da mulher dentro da igreja, ele vai falar, por exemplo, as mulheres mais velhas que instruam as mais novas. Mestras do bem, né? Que sejam mestras no bem. Então, a gente tem um papel que deve ser desenvolvido dentro da igreja pelas mulheres que a gente não pode negligenciar. Ao mesmo tempo, você tem a ameaça do feminismo, né, que dilacerou as igrejas europeias e é uma das principais razões também, né? E assim, eu vejo que a gente tem que encorajar de fato a igreja a avançar na pregação e no ensino do evangelho em todas as gerações, homem, mulher, todo mundo. Certo. Agora, historicamente, a gente tem essa questão, né, pastor, que a igreja entendia que aqueles que deveriam exercer a autoridade de pregação no quesito de ensino era somente, no caso, o pastor ordenado, aquele que foi para o seminário, aquele que recebeu toda essa preparação. Tanto é que é interessante que muitas igrejas presbiterianas, o presbítero não prega. Ele está cuidando só, ajudando ali na administração. Então, que já é uma questão diferente que a gente tem no Brasil, né? Que os presbíteros pregam e contribuem, né? Certo. Então, é muita coisa, né? Tá bom, mas eu acho que esse assunto não seria um assunto tão importante do ponto de vista assim, do funcionamento normal, regular de uma igreja local, né? Você fala do feminismo, mas também exige a misoginia também, cara que não gosta que... Né? O cara é um muçulmano, né? Então, agora, conta um pouco, né? Você... A igreja, tanto a igreja inglesa, né, quanto a igreja escocesa, eles têm uma inódia muito rica, né? Uma inologia muito bonita, né?
Você tem usado esses hinos lá na sua igreja? A gente mantém lá, todos os cultos a gente canta hino, canta os salmos também. Certo. Então, assim, facilita ter esses recursos, né? Historicamente já estava tudo produzido já em inglês, Sei. então... e os hinos que a gente tem no Brasil, que são cantados, foram traduzidos de lá, né? Certo. A gente procura manter isso porque a gente vê a riqueza... a riqueza amparado no padrão das escrituras, né? Certo. Isaac Watts vai ser um ministro Certo. inglês que vai reconhecer a necessidade de cantar mais explicitamente sobre Jesus, Sei. né? Porque até um certo período as igrejas cantavam somente os salmos. Sei. Então Isaac Watts que vai fazer vai começar a trazer os salmos de forma mais explícita, cantando diretamente acerca de Cristo Jesus, Sei. né? Sei. E os hinos estão aí, então a gente procura preservar isso. Eu acho que tem muita coisa da nossa história que a gente não pode jogar fora, porque se você joga fora, o que você vai substituir por isso? Né? Agora, o perigo não é jogar fora, é querer morar no passado, né? Esse é outro problema também. Esse é outro problema também. Porque nós temos que alcançar as novas gerações, né? Exatamente. E agora, com essa questão das mídias sociais, né? Dessa excesso de imagem, excesso de informação, né? Nós temos que saber conviver com isso, principalmente eu que sou analógico, né? Como é que eu vou pastorear essa nova geração, né? Eu não posso ficar preso ao passado. Eu tenho que fazer a aplicação bíblica, né, para a nova geração, fazer essa ponte. Porque a própria Bíblia, o papel nosso é fazer essa ponte. Isso o John Stott já dizia, que a coisa mais difícil da pregação Sim. é você ter esse vácuo aí de tempo, de história, de gerações, né? Você conseguir aplicar o ensino da palavra para essas novas gerações. Conta um pouquinho do seu plantio de igreja lá, como é que você está? Você está pastoreando uma igreja inglesa e está pastoreando também... A igreja bilíngue, né? É. Então, o trabalho nosso lá, eu já tenho servido como missionário lá já há quase 9 anos, né? Sei. Eu fui para lá primeiro a convite de uma denominação inglesa para trabalhar com plantação e revitalização. Essa denominação, infelizmente, ela acabou se desintegrando por diversos fatores que a gente vê no declínio geral das principais denominações. E continuamos o nosso trabalho lá. Teologicamente falando, nossa casa era presbiteriana. Sei. Então, quando eu venho para a igreja presbiteriana, eu já estava Sei. migrando, voltando para casa, Certo. nesse aspecto, né? Sei. A igreja, então eu pastoreio 2 igrejas, né? Um trabalho de revitalização que tem acontecido já há quase 3 anos, em maio vai completar 3 anos, no condado de Wiltshire, uma região rural, um lugar que tem sido negligenciado pelas grandes igrejas, porque o pessoal só quer igreja nos grandes centros, Sei. zona rural, interior do país, o pessoal não tem tanto interesse, né? E é onde a gente tem visto o maior impacto da secularização, né? Então, o trabalho ali é uma igreja histórica que começou em 1740 por um discípulo do George Whitefield. Sei. E tanto é que o George Whitefield ia lá ministrar a ceia do Senhor para o nosso pessoal lá no início, né? Então, a igreja estava quase para fechar, isso há 3 anos atrás. Com a graça de Deus, a gente conseguiu já ver esse quadro sendo revertido, entrando aí nesse processo de revitalização. E há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, a gente já vinha trabalhando, desenvolvendo esse projeto para plantação em Londres. Qual que é a nossa visão ali, pastor? Londres é uma cidade multicultural, é uma cidade que o mundo inteiro está ali. Então, ao mesmo tempo, não havia nenhuma igreja reformada no Reino Unido que tivesse um ministério bilíngue, que alcançasse os nativos e alcançasse o público de fala portuguesa, no caso os brasileiros, portugueses, etc., né? Então a nossa igreja ela tem buscado, ao mesmo tempo, manter muito daquilo que é da nossa herança, Certo. porque é a nossa história, que nós estamos rodeados ali, ao mesmo tempo entendendo que, aprendendo com os erros do passado, né? Que quando a igreja abandonou a evangelização e o discipulado das futuras gerações, ali que foi o declínio da igreja, ali que a secularização avançou na sociedade. Então, começamos o trabalho oficialmente em novembro do ano passado, 2024, a plantação ali em Londres, e Deus tem nos abençoado, né? Nós temos grupo tanto de nativos como de brasileiros,
E a igreja está sendo consolidada, está avançando, está crescendo, né? E tem muita coisa para a gente avançar esse ano, um trabalho de evangelização, tanto nas redes sociais, aquilo que o senhor falou. O caminho hoje é esse, é explorar essas ferramentas e usá-las para a glória de Deus. E como é que você avalia hoje? Porque tem muito presbiteriano assistindo a gente aqui, né? E a gente teve a experiência aí. Qual é a situação da Igreja Presbiteriana da Escócia hoje e da Igreja Presbiteriana na Inglaterra? Então, vamos lá, né? O presbiterianismo na Inglaterra, na década de 70, praticamente, ele já estava extinto, né? Nos anos 1700, tanto na Escócia como na Inglaterra, o presbiterianismo foi influenciado pelo iluminismo. O iluminismo escocês era equiparado até mesmo ao que você tem na Alemanha. Sim. E eles criaram uma ideia tão terrível que era assim, a pessoa poderia manter uma piedade cristã muito forte, então um amor por Jesus, uma vida de oração, de consagração, mas ao mesmo tempo o cara não acreditava que Jesus era Deus. Entendeu? Então a ortodoxia era toda bagunçada, mas a vida de piedade, contando que a sua vida de piedade está certa, contando que você ora, jejua, que você está lá orando, buscando a Deus, está valendo. Então isso criou uma situação muito complicada, há um declínio nas duas denominações. O século XIX ele vai ser um século aí para ambas as igrejas, tanto na Inglaterra como na Escócia, que vai ser um momento decisivo se a igreja vai sobreviver ou não durante esse período. E na Escócia, por exemplo, você tem a Igreja Livre, que vai ser organizada em 1843. O que acontece é que esses homens, eles romperam com a igreja oficial, dizendo o seguinte: nós não queremos o Estado interferindo na igreja. Realmente, o parlamento estava interferindo. O que acontece é que 40 anos depois, esses homens, a Igreja Livre, por exemplo, era mais liberal do que a igreja oficial. E da onde veio isso? O orgulho denominacional. Né? Esses homens batiam no peito, não, nós somos a igreja pura, nós somos o povo, né, que não se corrompeu. E com o passar do tempo, eles estavam mais corrompidos do que... Sim. Então, assim, Deus julgou, né? Qual que é o cenário hoje, pastor? Eu falo que o câncer sempre foi o liberalismo, questionar a palavra de Deus, questionar as escrituras. Veio com essa falsa modéstia que o cara podia ser piedoso, mas não precisava ser tão ortodoxo na doutrina. E aí, quais foram os agravantes? O primeiro agravante é a Primeira Guerra Mundial, pelo menos na minha análise histórica, que vai devastar o continente. E aí você tem um segundo agravante, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. E entre a Primeira e a Segunda Guerra, nós percebemos uma coisa. Os pais, eles abriram mão do discipulado geracional. E eles entregaram isso para a escola cristã. Então, por exemplo, meu filho estuda na escola paroquial presbiteriana. Ele está aprendendo, ele já vai na escolinha bíblica lá, ele está aprendendo. Então, dentro de casa, o pai não discipulava os seus filhos. Aí você tem uma geração que cresceu desigrejada, a segunda geração já é uma geração ateísta, e a terceira geração cresce sem nenhuma formação religiosa. Então, esse é um resultado que hoje, por exemplo, no Reino Unido, a gente estima-se que você tem em torno de 2% de crentes. Certo. Essa é a realidade hoje. 2%? 2%. Certo. 2%. Porque você faz um cálculo da frequência de igreja semanal. Sim. E, no geral, a última estatística que eu vi estava em torno de 5,6%. Mas essa estatística ela inclui mormons, testemunho de Jeová, católicos, anglicanos, presbiterianos, tudo junto, né? Você concorda que hoje a Inglaterra é um campo missionário? Ela é um deserto espiritual e que precisa desesperadamente de missionários. Certo. Mas de missionários que vão para lá, que vão realmente entender o contexto cultural, vão buscar trabalhar dentro desse contexto e vão buscar alcançar o povo de lá. Porque não basta ir para lá só para alcançar brasileiros, né? Certo. Nós tivemos uma experiência tanto lá na Itália, em Roma, como também para iniciar o trabalho presbiteriano, né, lá em Londres, muito negativa com a igreja presbiteriana escocesa. Exato. Né? Aliás, lá em Roma nós conseguimos alugar o imóvel só
um sábado por mês, né? Quando a gente queria realmente era tomar conta do imóvel para funcionar a igreja. Qual foi a sua experiência lá? O que queriam? O que exigiram de você para liberar um templo presbiteriano? Pois é, começando o trabalho, né? A igreja não tem templo próprio, então todas as igrejas de implantação você aluga um templo de uma outra igreja, né? E faz o culto ali no horário que eles não estão usando. Então nós entramos em contato, né, com a igreja mãe, com a igreja da Escócia, e basicamente a correspondência que nós tivemos é que se nós não concordássemos com a agenda LGBT da igreja, nós não poderíamos alugar o prédio, né? Então eu mandei um textão, né, dizendo, ó, vocês estão no caminho da perdição aí, vocês precisam se arrepender. E oramos a Deus, né, Senhor, abre uma porta para nós, né? E o templo que nós alugamos hoje pertence à igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. É uma igreja conservadora ali, é uma paróquia conservadora, porém é do outro extremo, né? Nós estamos do extremo reformado, eles são do extremo anglo-católico nesse aspecto. Mas ambos nós entendemos claramente, por exemplo, uma das exigências deles era que nenhuma mulher administrasse os sacramentos. Eu falei, olha, nossa igreja não ordena mulheres ao diaconato, presbiterato e nem ao ministério. Então, conseguimos o tempo, né? Nesse aspecto. Mas, assim, a situação da igreja da Escócia hoje é uma situação deprimente, é triste de ver que, infelizmente, a denominação ela está a passos largos, a ponto de que há um estudo que diz que no ano de 2050 ela estará totalmente extinta. Eu acho que é até muito esse prazo aí, viu? Eu acho que eles foram muito otimistas, né? Mas do jeito que está caminhando mesmo... eles colocaram, acho que o mês passado lá, a venda, 50% do patrimônio de templos, foi isso? Eles venderam muitos templos, né? Então, por exemplo, eles tinham 40... Doar um pra gente, eles tinham 40 presbitérios, aí agora reduziu, acho que é 12 presbitérios que tem agora na Escócia funcionando. E a igreja da Escócia, infelizmente, com o advento a disciplina eclesiástica desapareceu. A centralização de poder, né, que as igrejas locais acabam perdendo muito da sua autonomia de trabalho e tudo concentrado lá em cima na Assembleia Geral, nas comissões, e aí só falta trocar liderança, né? O poder está lá em cima, a liderança ruim, a denominação inteira acaba sendo afetada por isso, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? Até tem um dito, menos denominação e mais igreja local. O nosso sistema calvinista, ele começa na igreja local. A igreja local é o embrião, é a base. Quando você começa a ter uma estrutura de governo pesada, onde se tira o dinheiro das igrejas locais para o exercício da política eclesiástica, como é que é lá? Então, nós vimos isso, né, ao longo da história. Quando nós falamos de eclesiologia presbiteriana, há basicamente dois modelos, né? Nós temos o modelo continental, que é um modelo, digamos, mais voltado à congregação. Então, um modelo presbiteriano mais congregacionalista, no sentido que a igreja local ela tem primazia nas decisões. E você tem um modelo mais hierárquico, que seria o modelo escocês e americano, né? E o que a gente percebe é que, com o passar do tempo, esse modelo escocês ele foi se tornando mais hierárquico, a ponto de que o poder vai sendo concentrado na mão de poucas pessoas lá em cima, os recursos concentrados na mão de poucas pessoas lá em cima. Eu tive na Escócia recentemente agora, conversando com um presbítero lá de uma igreja da Escócia, porque basicamente tinham 5 paróquias presbiterianas nessa cidade. Sim. Aí o que eles fizeram? O pessoal chegou lá da denominação, falou, não, agora fecha tudo, a partir de hoje vai ter só uma congregação. Então pegou, por exemplo, tinha 15 de uma, 20 de outra, juntou, criou uma congregação, aí eles fazem rodízio. Cada domingo eles estão num prédio. Sim. Aí o prédio que começa a cair primeiro, que o forro despenca ou dá um curto-circuito lá, aí eles vendem aquele prédio.
Certo. Aí você vai conversar com o presbítero e fala para ele, mas aí, o que aconteceu? Não, a gente não teve poder de decisão nenhuma. O pessoal lá de Edimburgo lá que decidiu tudo. Então, assim, esse é um perigo que a gente vê nas denominações europeias, em que é aquilo que Paulo fala, né, escrevendo aos Filipenses: nada façais por partidarismo. Então isso foi um câncer também dentro da igreja. O liberalismo, o foco na política eclesiástica. Ó, fulano, vota em mim que eu vou te dar cargo, eu te coloco lá nessa comissão, né, salário. Ó, fulano vai ser deão da Universidade de Edimburgo. Porque a igreja é estabelecida. Certo. Então quando o rei vier na Escócia, quem é que vai ministrar o culto para o rei? Quem é que vai ministrar o culto para a rainha? Não, eu vou colocar você na escala. Era tipo isso. Certo. Entendeu? Então, esse é um problema em todo lugar. E a igreja ela precisa acordar para isso. Né? Porque a análise que eu faço, pastor, é assim, de 30 anos para cá, olhando a igreja da Escócia, que entrou num caminho que parece não ter mais volta. Muito recente. A coisa já estava ruim de 100 e poucos anos para trás. Mas chegar nesse nível, como está hoje, realmente é algo que nunca ninguém imaginava, né? Isso começa primeiro com a ordenação feminina, né? Que aí vem, após isso já vem a aceitação LGBT, a ausência de disciplina, né, nesse aspecto, e a coisa vai de mal a pior, né? Tá bom, mas eu queria, para encerrar, que você deixasse um recado, você que mora aí no Reino Unido, se você que mora principalmente na cidade de Londres, né? Faça a sua propaganda aí, pastor. Bom demais. Aproveita o espaço aqui, né? Bom demais. Eu quero convidar você que está assistindo aqui o Arivalcast, né? Venha participar, você que mora na Inglaterra, mora em Londres, venha cultuar conosco. Nós estamos ali perto da estação Mansion House, 5 minutos da St. Paul's Cathedral, e ali na igreja St. James. Então você pode entrar no site da igreja, no covenantlondon.org. Tem os nossos horários ali, o nosso Instagram tem as atualizações também. E você que conhece pessoas que moram em Londres, envia lá. Nós temos o culto às 5 horas da tarde, nós temos o nosso culto em inglês, e às 6h45 nós temos o culto em português. Então nós buscamos alcançar com o Evangelho de Cristo todo mundo. Uma igreja fiel às Escrituras, que busca levar o Evangelho a todo mundo, a todas as gerações. Então, faça parte do que Deus está fazendo. Ore por nós, você que está aqui no Brasil, que não está na Inglaterra, mas ore por nós, apoie esse trabalho. A Junta Missionária de Pinheiros está aí, contribua de alguma forma e ore por nós, para que o trabalho continue avançando. Eu creio que a sua igreja, essa igreja que você está plantando, ela vai ser a mãe de outras igrejas, né? Porque há pedidos do interior, né? Eu creio que, com a graça de Deus, com muita humildade e ousadia, na dependência do Espírito Santo, vamos fazer ressurgir o presbiterianismo lá na Inglaterra. Se Deus quiser, e quem sabe também lá na Escócia, né? Vamos ver. Que Deus mande um avivamento aí. Tá bom? Gente boa, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe aí e fale desse bate-papo que a gente teve aqui. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?